Olá, queridos! Que grande prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes e hoje nós vamos conversar sobre qual é o papel do professor no nosso contexto educacional. Vamos lá? Queridos, para falar do nosso papel enquanto professor dentro dos nossos contextos educacionais, a gente precisa conhecer a lei. E a nossa LDB 9394 de 96, ela diz no seu artigo 1º, no parágrafo 2º, o seguinte: a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Vincular ao trabalho e à prática social. Sim, é estranho a gente pensar que a gente só tem que preparar nossos alunos para o trabalho e para a sociedade, para estar dentro da sociedade. Mas isso é uma leitura muito rasteira, é a leitura de professor que não quer fazer realmente a ressignificação disso dentro do seu contexto educacional. Preparar para o trabalho é sim incentivar nossos alunos a entender, fazê-los entender quem ele é, o que ele gosta de fazer, quais são as suas habilidades que, quando ele está ali fazendo, se é um desenho, se ele pensa no futuro como advogado, como médico, seja o que for que nossos alunos estejam pensando, que nós possamos incentivá-los para. Eu fiz aqui outro dia um vídeo sobre educação financeira. A gente não ensina isso para os nossos alunos, para eles pensarem também como empreendedores. Quem sabe não serão grandes empreendedores. Se um dia eles enveredarem pelo caminho da política, para que eles sejam realmente políticos com ética, com profissionalismo. Então, sim, a escola, no seu todo, no seu contexto, ela tem que preparar o aluno para o trabalho e para a convivência social com o outro. Não é só enxergar o outro e dizer, eu respeito o outro. Olha, onde é aquela história, né? Aqui é o meu espaço. Onde termina meu espaço, começa o teu. Não, o espaço é de todos nós. O meu espaço e o seu espaço estão entrelaçados. O que nós precisamos ter é ética. Ética e profissionalismo para respeitar o outro, para entender que o meu espaço e do outro, mesmo que eles sejam parecidos, ele tem um caminhar e eu tenho outro, ele tem um pensamento e eu tenho outro. E nesse contexto, a gente se respeitar. Outra coisa que diz a lei, no seu artigo 22, que a educação básica ela tem por finalidade desenvolver o educando. Olha aí, desenvolver o educando. Desenvolver em quê? Assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania. Que formação comum é esta? E fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Olha só, desenvolver o educando, dar a ele a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meio para ele progredir no trabalho e em estudos posteriores. O que significa isso? Significa dizer que nós temos que incentivar os nossos alunos em todo o tempo dentro da escola. Então, esse professor, a primeira coisa que ele tem que ter é coerência. Ele tem que atuar em sintonia com o projeto político-pedagógico da escola. E se a escola não tem um projeto político-pedagógico, que ele conheça do seu município, do seu estado, para que ele possa entender o contexto daquele local em que a escola está inserida, para que ele possa, sim, ter coerência de incentivar os seus alunos. São alunos que chegam na escola com uma vida mais organizada, porque nós temos famílias mais organizadas e menos organizadas. Então, eu tenho que entender quem é a família deste meu aluno, para que eu possa compreender o meu papel dentro desse contexto, para que eu possa também cumprir as minhas metas. Outra coisa é a integralidade. Eu tenho que entender o meu aluno como um ser integral. E eu não estou falando de tempo integral e nem estou falando da escola integral. Eu estou falando da integralidade do aluno. Eu tenho que enxergar esse aluno como um ser
integral. Esse aluno é social, esse aluno é espiritual, este aluno é familiar, este aluno é escolar, este aluno tem vários processos que compõem a vida desse aluno. Eu também tenho um vídeo aqui que eu falo quem é este aluno e quais caminhos a gente tem que enxergar dentro do contexto deste aluno para a gente ajudá-lo da melhor forma possível. Todos esses vídeos que eu estou falando vai estar linkado aqui, né, na nossa playlist aqui embaixo na descrição. E dentro dessa integralidade, eu ter esse reconhecimento que eu falei anteriormente de qual é o contexto desse aluno, da sua família, da sua comunidade, na nossa própria escola em que nós estamos atuando. Outro ponto que o professor precisa ter é a empatia. O professor precisa entender que cada aluno é único. O professor ele precisa acolher as diferenças que existem dentro das nossas salas de aula. E nada de, olha, esse aqui é o aluno que eu gosto porque ele faz tudo direitinho, ele faz todas as atividades, ele fica em silêncio na sala de aula. Não é isso não. Ter empatia e acolher os alunos é acolhê-los de forma integral, na sua integralidade, como eu falei, né? Acolher aquele aluno da forma como ele é e tentar o máximo possível dar atenção para este aluno, para que ele aprenda com qualidade, para que eu entenda quem é este meu aluno, de onde ele está vindo, por que ele apresenta esse comportamento. Claro que às vezes eu estou com uma turma tão cheia, mas não custa conversar sobre os sonhos dos nossos alunos, entender um pouquinho com o que é que eles sonham, porque nós temos alunos que não sonham com nada. Eu quero dizer para vocês, isso é muito real, alunos que não sonham com nada. O que você quer ser quando crescer? Sei lá, qualquer coisa. A gente tem essa resposta dentro das nossas escolas e eu já ouvi muito disso. Então, a gente precisa entender que tipo de sonho, o que está prevalecendo dentro do contexto de sala de aula com os nossos alunos, que sonhos eles estão tendo? Um está incentivando os outros ou todos eles estão dizendo que não tem sonho e seja o que Deus quiser. Então a gente precisa incentivar o projeto de vida dos nossos alunos, a gente precisa entender e construir com eles um projeto de vida para eles. Se não individual, mas pelo menos no coletivo, pensar isto no coletivo. A gente também tem que ter em mente que a educação é uma trilha, né? E a gente precisa construir uma trilha educativa para que esse aluno ele caminhe por essa trilha entendendo quais processos, para que ele atinja o ponto seguinte, que processo ele precisa conhecer no ponto anterior. Porque isso constrói um aprendizado com qualidade, na sua integralidade e também com coerência, coesão e que permaneça esse conhecimento em nossos alunos. Um outro ponto que esse professor precisa ter é a colaboração. Ele precisa também fazer com que todos dentro da sala de aula trabalhem de forma colaborativa, com a sua ajuda, com a ajuda do professor, para que ele possa criar uma coisa muito importante, que é o relacionamento. Estabelecer uma relação dialógica, igualitária com seus alunos. Eu não vou, esse aqui eu vou passar a mão na cabecinha porque ele é legal e o Joãozinho que apronta todas, eu vou deixar o Joãozinho de lado. Não, é trabalhar de forma equitativa, equilibrada, igualitária, solidária com os meus alunos. O professor ele também precisa entender que ele é um mediador. Ele sempre vai ser um mediador na sala de aula. Ele vai estar ali construindo junto com o aluno conhecimento. Então, ele é o mediador entre o conhecimento e o aluno. E isso é muito importante que ele entenda, que essa relação entre conhecimento e aluno faz com que ele, professor, ele também apresente seu protagonismo dentro da sala de aula, porque não é só o aluno que tem que ser protagonista, como a gente sempre apregou, né? O principal é o aluno, claro, o protagonismo tem que ser do aluno, mas o professor também ele precisa ser protagonista nesse processo, para que ele possa também ter os seus encaminhamentos corretos diante dos seus alunos. O professor ele precisa pesquisar, ele precisa ser um professor pesquisador, ele precisa incentivar os alunos a buscar mais conhecimento, a incentivar os alunos a adquirir novos conhecimentos, instigar os alunos a fazer essa busca. Portanto, a pesquisa dentro do universo da educação básica ela é fundamental.
E o professor, acima de tudo, ele precisa acompanhar este aluno. Minimamente, ele tem que saber como é que vai o aprendizado desse aluno. Olhar o caderno, não dá para olhar de todo mundo, mas numa semana ele escolhe um grupo, na outra semana ele escolhe outro grupo, na outra semana ele escolhe outro grupo. Mas assim, pelo menos durante o mês, ele vai tendo uma visão de como é que está o conhecimento do aluno, como é que este aluno está aprendendo. Criar um diálogo junto com o aluno para ver se ele aprendeu, não para fazer com que esse aluno passe vergonha na sala de aula, mas fazer perguntas na sala e deixar livre para que as crianças, os adolescentes respondam, para a gente entender como é que está o nível de conhecimento. De repente, se você apontar o aluno, você dizer: Joãozinho, você seria capaz de responder esta pergunta hoje? Se ele disser não, ok, Joãozinho, então vamos lá ver como é que a gente pode aprender, Joãozinho, bora aprender junto. Fulano, você teria condições de responder essa pergunta agora, mas criar momentos na sala de aula de não constrangimento, mas de aprendizado, porque é isso no final que tem que acontecer, a aprendizagem. O professor tem que se preocupar com a aprendizagem. Esse é o objetivo maior do professor, fazer com que seus alunos aprendam que erro e acerto faz parte da vida. Faz parte da vida. Hoje eu entendo, amanhã eu não entendo, mas no meu processo de caminhar, de pesquisar, de estar junto, nós vamos construindo esse conhecimento. Onde o professor ensina, o aluno aprende, o aluno aprende e ensina e o professor também aprende. Então, é uma troca, é sempre uma troca. Então, você dinamizar as suas aulas, né? Você criar ali tudo que você puder levar de recursos para a sua sala de aula, isso é muito importante, isso é muito legal. Uma vez eu até falei aqui num dos vídeos que eu levei um gato para a sala de aula, porque a turma estava tão agitada, que eu fui atrás de recursos e levei meu gato para a sala. O meu filho ficou muito preocupado, foi logo buscar o gato, porque eu disse para ele: vai buscar o gato. Ele, acho que meia hora, 40 minutos, ele já estava lá para buscar o gato. Mas eu levei o gatinho para a gente olhar como é que um gatinho é, e desenhar o gato, e a gente pesquisou sobre o gato, e foi muito legal. Foi uma coisa inusitada? Foi, mas é uma forma da gente ir atraindo os alunos para nossas aulas e eles acharem interessante estar na sala de aula, prestar atenção nas nossas aulas. Então, quando a gente pensa nos pilares da educação, né, quando a gente vai ali pensar nos pilares da educação, é muito interessante, porque a gente tem que também aprender a aprender. A gente tem que aprender a dar aula para os nossos alunos. A gente tem que aprender a fazer. A gente quer ensinar nosso aluno a aprender a fazer, mas muitas vezes a gente não sabe. A gente tem que aprender a viver junto, né? A conhecer o outro. A gente também tem que aprender a fazer isso. E aprender a ser. O professor precisa aprender a ser professor da melhor forma que ele puder, mas ele precisa ser um bom professor. E eu vou terminar aqui com uma... Eu encontrei essa frase, e é uma frase um pouco gigante, mas eu não sei de quem é, porque eu não consegui encontrar o autor. Já joguei de todas as formas na internet, mas ali aparecem tantos autores, aparece Paulo Freire, apareceu Gadotti, apareceu alguns autores que agora nem me vê à mente, mas na verdade eu não sei de quem é, mas diz assim: o nosso papel é de mediar, incentivar a criatividade, acolher e tratar diferenças, oferecendo um ambiente propício para debater as questões relacionadas aos direitos humanos de nossos alunos. É também nosso papel formar cidadãos autônomos para a construção dos próprios aprendizados. Esse é o nosso papel, professor. A gente não tem que sair desse caminho, é nesse caminho que a gente tem que andar. Então vamos lá, olhar este caminho e andar por ele. E é isso, queridos. Eu espero ter me feito entender, mas você já sabe, você não pode sair deste canal sem antes se inscrever, curtir, compartilhar, para que o YouTube entenda a importância deste canal. Então me ajude aí a divulgar o canal, gratidão pelos meus novos inscritos e até o nosso próximo vídeo.